que vem. Estamos aqui em mais um podcast Curadas e eu já quero que você mande o aviãozinho aí para todas as suas amigas, parceiras, colegas, vizinhas, todas aquelas mulheres que precisam de uma palavra de incentivo, de uma palavra que venha trazer força e encorajamento. E nesta noite nós temos aqui uma convidada muito especial. Paula vai nos apresentar essa preciosidade de Jesus. Amém. Uma mulher de muita força, com uma história inspiradora, que vem aqui abrilhantar, trazer paz, trazer renovo para sua noite. Tamara Gomes, muito bem-vinda. É um privilégio recebê-la aqui. A honra toda é minha. Eu falo assim que estar aqui é um fruto de oração, de falar, Deus toca no coração, eu preciso dessa oportunidade de não ser a Tâmara paciente oncológica, não ser a Tâmara fundadora do Life, mas ser a Tâmara, sua filha, Mulher de fé, mulher de Aleluia. fé. muita fé. Tamara, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história. Mas eu quero que você não inicie falando da história sua do diagnóstico, mas a sua história do seu primeiro encontro com Deus e quando Deus se fez presente na sua vida, que você sentiu que Ele estava ali com você. Seu primeiro encontro com Deus. Eu venho de uma família católica, Sim. né? A minha avó é muito católica, então assim, eu cresci ali no meio de festa de santos que ela sempre fez. E acho que foi aos 11 anos, eu não lembro muito o tempo da linha, a minha tia converteu. E quando a minha tia converte, ela começa a me levar naquela igreja. E ali eu via Deus falar com as pessoas. E um dia, parada, eu falei, Deus, por que você não fala comigo? Isso em pensamento. E aí alguém abriu a boca e falou assim, você está questionando que Deus não está falando com você, mas vai chegar a sua hora. Uau. Eu vou fazer por você. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu era uma criança muito medrosa. Então, assim, a gente é muito pro sítio. E quando você vai muito pro sítio, eu fui criada num sítio, né? Em chácaras, em sítio, no Pantanal. Minha avó era pantaneira. E as pessoas contam muito casos de terror. E eu era aquela criança medrosa. Então, eu ia pra lá já com medo. E a partir do momento que eu comecei ali, aquele medo foi embora. E foi tomando de mim uma força. Eu lembro que ela ia fazer os estudos, né? A gente ia para o estudo bíblico e eu anotava tudo, sabe? Eu ganhei a Bíblia, então eu anotava no meu caderno, eu falava para as pessoas. Eu gostava daquilo, aquilo me encantou. E aí eu fui crescendo e lá por meus 17 anos eu estava já participando de célula ali com ela, né? A gente tinha uma célula na minha casa, a gente vinha de um luto. E eu fui passar férias em Salvador. Essas férias, que era para ser 15 dias, ela prolongou e foi até o carnaval. E aí era uma menina de 17 anos que estava saindo de um luto e estava em confronto sobre o que seguir, mas eu tinha convicção de Deus ali. E um dia eu questionei a Deus, aí eu fiquei até o primeiro dia de carnaval em Salvador. E ali eu questionei a Deus, será certo estar ali? Porque eu estava em conflito, né? Uma menina que estava ali frequentando a igreja, ela sabia as palavras de Deus. Era certo estar ali? Porque ali é uma Era atmosfera, né? carnaval. Salvador é referência, né? Da carne mesmo. Sim, e aí Deus se manifestou ali naquele primeiro dia de carnaval. Eu estava no centro de Salvador, numa loja de um amigo, e eu estava na porta, eles estavam tudo para dentro da loja, e eu fiquei questionando, Deus, tá certo estar aqui? Vai ser bom para mim estar aqui? E ali eu escutei uma música, que era da Ludmilla Fleber, tocando no primeiro dia de carnaval no centro de Salvador. Meu Senhor. Era muito de Deus. E Porque aí isso não é e comum. falava, Deus fará tudo por você, moverá céus e terras. E aí eu fui andando até aquela música e era um homem consertando, era CD na época, né? O homem consertando o CD. E aquela música tocou profundamente, porque eu entendi que era uma resposta de Deus. E eu sempre falo assim, quando eu converso com Deus, eu falo em pensamento. Porque quando a resposta vem, eu sei que eu não estou sendo enganada. Eu sei que é Ele. E aquela música ficou no meu coração, né? Que Deus faria o impossível por mim, que moveria céus e terras. Amém. E quando foi,
eu vim para Cuiabá e começou a acontecer várias coisas e eu fui experimentando milagres de Deus, mas eu achava que eu ia ser mimada, né? Que eu era filha. Primeiro eu experimentei ser a filha mimada. Então, assim, eu achava que o que Deus faria para mim seria coisas, porque Deus fazia muitas coisas por mim. E aí eu fui experimentando as respostas de Deus. A minha faculdade foi um milagre. Eu não tinha condição de pagar. E eu fui trabalhar e ali eu paguei aquela faculdade. Até o último minuto, assim, eu vi a mão de Deus ali me sustentando naquela Aleluia. faculdade, fiz direito. Quando eu chego para fazer a prova da OAB, eu estudei muito. Na primeira prova eu não estudei, então eu reprovei. Na segunda eu estudei muito, não passei. E na terceira eu falei, não vou fazer agora, não estou preparada, preciso estudar mais. E meu namorado da época, que hoje é meu marido, o César falou, não, Aleluia. você vai fazer. Eu falei, mas é um dia depois do seu aniversário. Eu vou estar cansada, eu não vou aguentar nem pensar naquela prova. Ele falou, mas vai assim mesmo. Se você dá conta, se acordar, você vai. E ele fez minha inscrição. E eu fui naquela prova que eu não queria fazer, na primeira fase. E eu passei. Uau. Na segunda fase, eu escolhi Direito do Trabalho. Então, eu estudei. Eu fazia o cursinho no Damásio, na época, que era no Todimo Home, né? Home Center. Home Center. Uhum. E ali eu vivi um mês e pouco ali. Eu vivi em função da Todimo. Então, era casa, mochila, aquela mochila super grande, cheia de CLT, tudo. Era pesada e eu vivia ali. Casa, Damásio, casa. Damásio. E no último dia vem o dia D, que eles fazem um dia antes da prova da OAB. Eu falei, o que eu vou fazer lá? Se eu já estudei o mês inteiro, o que eu vou fazer lá? Um dia não vai fazer diferença na minha vida, eu não vou. E aí depois eu fiquei pensando, mas será que eu vou? Não, as pessoas me viram de coque o mês inteiro, sapatinho, toda batida, nem viram a tâmara que eu sou. Vai falar que aquela menina toda relaxada, eu sou bem vaidosa. E eu falei, não vou. E me deu uma vontade enorme depois de ir. Eu acordei com uma vontade enorme, eu peguei, sequei meu cabelo, escolhi minha melhor roupa, coloquei minha bolsa, assim, para mostrar a tama que eles não tinham visto o mês inteiro. E eu sentei naquele auditório cheio de alunos de todos, né? Não era só de direito de trabalho, era civil, era todas as áreas do direito sentado ali pro dia D. E tinha uma professora que eu não sabia que ela era cristã, porque ela falava tanta besteira na aula, tudo que eu não imaginava que aquela mulher era cristã. E aí, quando ela começa a falar, ela fala assim: eu vim, eu vim dar um recado aqui para você, que nem queria estar aqui. Uau. Boca de Deus. Boca de Deus. E ela falou assim: mas você pegou e aprontou, deu o seu melhor, você escolheu sua melhor roupa. E você veio para o encontro que você jamais imaginava que você teria ter. Sou eu, Espírito Santo, eu tô aqui para falar com você. Quando aquela mulher falou da minha situação, que eu cheguei ali, eu já fiquei paralisada, eu já fiquei assim, sabe que você já sente? Comigo. Sou eu. E ela falou assim, eu sei que você tá com medo, que você acha que você não vai dar conta, mas eu vim aqui para falar com você, eu tô com você. Eu vim no encontro que você jamais imaginava que ia encontrar comigo. Eu vim para te surpreender. Uau. Olha aí. Na hora da sua prova, você pega a sua caneta e você clama ao Espírito Santo. Eu vou fazer a prova com você. Eu vou estar com você. E aquilo me tocou tanto, e eu chorava. E eu falava pro meu marido, né? Que era namorado na época. Deus falou comigo no dia D, eu vou passar na prova. Ele falou pra mim. E ele não entendia ali. Achava tipo, ai, é maluquinha, né? E eu chorava, falava, ai, Deus falou comigo. E aí chegou no dia da prova, eu clamei ao Senhor. E aquela prova foi tão sufocante, assim, porque eu sabia todas as respostas. E tinha umas coisas que eu não sabia fundamentar, eu não achava no código, porque era súmulas, era tanta coisa, era tanto livro, e eu fuçava, eu falava, eu sei isso. E eu fui escrevendo tudo. A nossa peça era enorme, era uma contestação, com mais de 6 itens, não ia caber na folha. Uau. E eu ensinei uma amiga, falei, se não caber tudo, você deixa que você está contestando, mas você pede deferimento. E ali eu fiz, falei, cara, vou ter que deixar 3 itens aqui, sem contestar, e eu preciso terminar essa peça. E eu fiz assim, sabe? Foi a primeira prova que eu não consegui comer bombom, que eu não consegui ir no banheiro, que eu não saí. Foram 5 horas ali, focada.
E quando eu saí com um sentimento de fracasso. Eu duvidei da palavra de Deus. Meu Deus. E eu chorava. Eu chorava porque eu tinha esquecido 3 fundamentação, eu tinha deixado, né, as coisas para contestar. Então, eu chorava. Eu falava, não dei conta. Deus mentiu para mim. Não era Deus ali. E eu chorava, chorava, chorava. E aí eu tinha uma prima que também fez a prova comigo. E ela mandou a música Ainda que a Figueira Não Floresça. E, tipo, já tava me consolando. E eu fiquei muito triste, né? Tipo, aqui, ó, mais uma Decepcionada. conversão. Fiquei muito decepcionada. A frustração, né? Frustração. Ela vem. E quando saiu a nota para passar na época, era diferente, tá? Eu era 2010 ali. Era diferente de hoje, né? Hoje mudou tudo, a prova da OAB. E precisava de 5, acho, para passar. E quando eu fui abrir minha nota, era 7. Meu Deus. E aquela minha prima que passou a música para mim, ela não passou. E aí, quando eu fui falar com ela, ela não queria nem ouvir. Então, ali, eu vi a fidelidade de Deus na minha vida. Eu não era louca, Deus falou comigo. Eu provei do amor dele. Amém. E, assim, foi em tudo que aconteceu na minha vida. Por isso que eu falava assim, eu achava que a música, a promessa, era sobre me mimar. Eu lembro que na época do meu casamento, depois de 2 anos da prova da OAB, no meu casamento, eu fui ajudar uma prima no casamento. E ali, no final, ela chorando, emocionada, ela falou assim, Deus manda te dizer que você vai ter uma festa 10 vezes melhor que a minha. Uau. Pode sonhar com a sua festa. Eu falei, como eu vou sonhar? Tem nem dinheiro, gente. A gente acabou de formar, né? Eu e meu marido, não é, né? Não somos de família rica. Como que eu vou sonhar com uma festa? E ali eu comecei a sonhar. E começou a vir pessoas para nos ajudar. Então eu tive desconto numa banda, eu tive no buffet, eu ganhei o espaço. E na época eu via muito vestido de noiva e começou o Instagram naquela época e eu via muitas meninas com vestidos, né? Maravilhosos. Maravilhosos. Eu seguia ali o La Provence, então meu sonho era descer aquela escada do La Provence. Foi o primeiro contrato e companhia sinfônica. Era a coisa que eu queria, Eu porque desci aquela escada. e era muito na época, Era. né? Então eu queria descer aquela escada. E aí eu comecei a seguir aquelas mulheres que iam lá naquele salão e era vestidos pronóvias. Aí eu ia lá, Itália. Falei, nunca. Vera Wang. Era só vestido assim na época, sabe? E aí eu comecei a ver das pronóvias. Falei, gente, que vestido maravilhoso. E aí eu ia no centro de Cuiabá ver os vestidos. A realidade. Era a realidade, era as rendas, não era. A renda não chegava aquele nível. E eu falava, não é pra mim, nunca vou ter esse vestido. E aí o meu amigo cabeleireiro falou assim: Tâmara, abri um salão em Várzea Grande, só com vestido lindo, maravilhoso, importado. Vamos lá. Aí eu falei, tá, mas se eu for lá, quanto que vai ser esse vestido importado? Vai ser fora da minha realidade, fora do meu orçamento, sem condições. Mas vamos lá olhar. E aí, entre vários vestidos, e eu não tinha visto a etiqueta, qual que era o vestido ainda. Quando ela colocou o vestido e ela apertou, eu me senti aquela princesa. Uau. Quando eu olho a etiqueta, eram pronúvias. Confirmação. Confirmação. Que Deus já havia falado. E aí, quando eu pego o preço, era o mais barato. Olha. Do local. Tipo, eu não fui pela etiqueta, eu fui pelo vestido que ficaria bem em mim. E aí eu chorava, falava, confirmação de Deus. Aí chegou o momento que a gente falou assim, a gente não vai dar conta de fazer esse casamento. Aí meu marido falou, vamos desistir de algumas coisas. Eu falei, não, se Deus falou que vai dar tudo, que vai ser 10 vezes melhor que minha prima, eu sabia o valor. Precisamos acessar. E eu sabia o valor do casamento da minha prima. Eu falei, a gente vai conseguir fazer essa festa, Deus vai honrar. Amém. E Deus honrou em tudo, sabe? Na igreja, na época, né? Eu casei na católica, fui na São Benedito, era o auge também, né? Casal, eu queria bom despacho, que eu estudei a vida inteira no SEMA, então eu tive, né? Contato ali, vivência, um contato, mas era muito grande, né? Era com 200 convidados, eu colocar era pouco, então assim, tudo Deus foi confirmando. Amém. E era coisa pequena. Então, sempre achei que meu chamado era para ser filha querida de Deus, a mimadinha, que vocês não têm condições. Uma vez uma prima minha falou assim, nossa, como você tem tudo isso, seu trabalho e não tenho. E aí eu vi a confirmação que Deus me dava. Tudo que eu acessava era presente dele para mim. Mas está tudo disponível. A gente é que não sabe acessar. Porque a palavra diz que nós viveríamos e vivemos o melhor da terra.
Só que nós às vezes não sabemos porque quebramos princípios, né? Não obedecemos mandamentos, Queremos pular fases. pegar atalhos, Atalhos. né? Mas aqui, eu já quero trazer você para a história de Joquebede, Vamos lá, que já porque tô eu entrando nos sei rios que faz que é parte da uma minha mulher vida. assim excepcional. Ela foi mãe de 3 gerações que fizeram história na Bíblia. E eu vejo você como essa mulher que teve a ousadia diante daquilo que poderia ser o fim, né? Ela teve a graça, a direção de Deus. E aí fala para nós, Tâmara, como que você vê a história de Joquebede em tudo que você viveu até hoje? Vamos lá. E de todas esses mimos de Deus, é, eu tive uma gestação onde meu marido estava desempregado. E aí Deus me sustentou ali durante aquela gestação, foi testando a minha fé, sabe? Eu olhava aquela roupinha ali e falava assim, nossa, que roupinha linda, e lá, Cartes, Estados Unidos. Não tinha nem Cartes no Brasil ainda, Uhum. né? Aí eu só olhava, só imaginava, ficava quieta e vinha minha prima com aquele presentinho, aquela roupinha que eu olhei. Sonhava com o quarto, ele não vou sonhar com o quartinho dele. Deus me deu o quartinho do jeito que tava na época, que Olha era aquele só. cinza com nuvenzinho e amarelinho. Então, assim, Deus foi me mimando aquele a ponto. E até chegar a parte da fé. A parte da música não é só Deus fará tudo por você, né? Você ia passar por fogo, né? Então, assim. E aí, em 2015, eu perdi a minha avó. Ela tinha 94 anos, então eu meio que entrei numa depressão ali, porque minha avó era minha mãe, era tudo pra mim. Minha mãe, filha, sabe? Aquele que. Seu Meu suporte. suporte. E aí a gente ficou bem abalado. Um ano depois dela, eu engravido. E nessa época eu tava mais indo na igreja católica. E no dia da missa dela, de um ano, eu falei pra Deus, Deus, o Senhor é pai, o Senhor deixou frutos, não deixa eu ir embora sem dar frutos. Eu não quero ser uma árvore podre, eu quero dar frutos. E eu não sabia que dentro do meu ventre estava o Lucas. Aleluia. E aí eu tive o Lucas. E 2 anos amamentando o Lucas, vivendo aquele milagre, tudo que eu passei da gestação, a gente já tinha superado. Eu senti uma bola na minha barriga. E aquilo ali me remeteu ao que minha avó tinha sentido na época. E eu falei, eu preciso descobrir rápido. E eu fui atrás. Então eu fui num PA, me tinha uma dor, e ali eu já descobri que tinha algo no meu ovário. Um autoexame. Isso. Aí eu já fui pro especialista. O especialista já falou, ó, pode ser câncer, já me mandou pro oncologista, então foi tudo muito rápido. Mas antes disso eu senti, quando eu fui pegar o exame, veio a música do que é a verdade, a resposta que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. E aquela música tocou tanto no meu coração que foi como uma flecha. Eu falei, sim, não vai ser notícia boa, mas Deus vai estar comigo, porque aquela música foi naquele dia e foi uma resposta para mim. E a partir daquele momento, eu e meu marido, as pessoas olhavam e não entendiam o que a gente estava enfrentando. E aí eu fui diagnosticada com câncer em estágio avançado. Uau. Eu consegui, na primeira fase ali, remover a doença, ficar sem a doença no corpo, passei por cirurgia, que foi um milagre também. Eu lembro que na cirurgia as pessoas falavam assim, era uma cirurgia que abria o abdômen todo, era uma cirurgia exploratória para tirar os focos. Lá parou. Uma laparoscopia. Uhum. E aí as pessoas falam assim, olha, eu fiquei 10 horas de cirurgia, 10 dias no UTI, eu, medo. Olha, eu passei não sei quantas horas, e aí foi aquilo ali. Aí o médico falou assim, Tâmara, é uma cirurgia só de preparação, vai mais 2 horas, e aí vem a cirurgia longa. Eu vou deixar você na UTI só por observação, vou pedir bolsa de sangue para observar, né, para protocolo, Prevenção. você vai passar Uhum. por anestesia e tal. E aí comecei a vir, as notícias que vinham não eram boas, era só, né, ai, vai, cirurgia longa e tal. E aí eu pensei, uma hora eu falei, Deus, quer saber? Cada um tem sua história. A minha não é. Eu Sim. já tinha feito 3 quimioterapias, onde eu cheguei lá e me apresentei para quimioterapia. Eu fui descobrir tudo sozinha, minha família não tinha ninguém com câncer, então eu tive que aprender a lidar com a doença. Detalhe, você não passava mal nas Eu quimioterapias. não passava mal na quimioterapia. Eu falei assim, Deus,
a minha história vai ser diferente. Eu não vou ter Amém. medo. Amém. E fui pra cirurgia. Mas chegou na cirurgia, eu tenho pavor de dor. E quando eu sentia gases, né, bem antes, eu chorava de dor, porque eu não suporto dor. E aí eu falava Aí eu peguei, na hora que eu vi aquelas luzes, me remete muito às luzes da sala de centro cirúrgico. Eu falei, Deus, se for pra me sofrer nessa terra, se for pra essa doença acabar comigo e fazer eu sofrer aqui, eu vou fechar o olho e o Senhor me leva. Por mais que vai doer, eu não quero sofrer. Meu Deus. Isso você com um filho de 2 aninhos. Filho de 2 aninhos. E aí, quando eu abro o olho na cirurgia, tá meu esposo, minha sogra, o médico, assim, tudo feliz, e eu. Foi ótimo, foi sucesso, cirurgia, foi 2 horas. 2 horas, vocês abriram e me fecharam. Tipo, 2 horas não dava nem pra olhar o que tinha dentro. Não, você não sangrou, foi perfeito, sua cirurgia foi muito rápida. 2 horas de cirurgia. Eu quero pra você 17, 18 horas. Tá preparando você, né, pra cirurgia? Eu acho que ali dava até um pouquinho menos, mas era mais de 3 horas, né? E quando o doutor chamou meu esposo, todo mundo levou um susto. Aconteceu Cirurgia alguma limpa. coisa. Foi uma cirurgia sem sangue, foi Uhum. limpa. E aí, ali, eu já pude provar o de Deus, que realmente Que ele estava no controle. todo mundo tinha ali 10 dias de recuperação e em 5 dias eu já estava pronta para alta. Não tive, porque que aí o final de semana eu esperei o doutor segunda-feira me dar alta. Quando eu voltei para ele no pós-cirurgia, ele falou assim, Tâmara, você não parece essa pessoa que acabou de fazer uma cirurgia dessa. É muito grande. E dali eu voltei para quimioterapia, terminei e tive uma alta, né? Depois de 5 meses eu tive uma recidiva. Voltou os focos. E eu estava preparada para cirurgia, eu senti, sabe, uma cirurgia que não ia te dar paz? Eu não tava com paz. Um dia antes da cirurgia, eu já ia levando o Lucas para minha mãe, eu com minha mala pronta para dormir minha mãe, e outro dia para a clínica, para o hospital. O médico me liga porque era pico da pandemia. Uhum. Para entrar no hospital tinha que fazer teste de Covid. Ele estava, na época acabou os exames, lembra? Não tinha, o que fala? Insumos para os exames. O hospital estava pedindo? Pelo menos tomografia para provar que não tinha nada no pulmão. Uhum. E quando eu faço essa tomografia para mim fazer a cirurgia outro dia, eu preparado para cirurgia, focos no pulmão. Uau. O Rafael me liga à noite e falou, Tâmara, eu vou ter que suspender essa cirurgia. Apareceu lesões no pulmão, eu não vou colocar sua vida em risco. Eu já falei com o doutor Alexandre, você vai voltar para quimioterapia. Aquilo abriu meu chão. Mas ao mesmo tempo me deu paz, porque a cirurgia não estava me dando paz. Uhum. E aí, quando eu volto para a cirurgia, ele fala assim: a cirurgia, agora você vai fazer quimioterapia, não tem número, a gente vai fazendo, vai fazendo o exame. Ali eu entendi que eu era paliativa, porque eu já conhecia desse tema. Mas eu não queria abrir a boca, porque eu achava que se eu falasse isso era maldição para minha vida, que eu não queria ter cura, porque eu falava assim: eu sou uma paciente paliativa. Porque você ia liberar a palavra. Isso. E ela tem poder. Sim. E aí eu nunca assumi isso, Uhum. até um dia que eu já perdi contas de quantas quimioterapias eu fiz. Nesse processo, E você não passa mal. não passava mal. E aí, nesse processo, tudo mudou. Deus trabalhou ali, eu falo, Deus não conserta um vaso, ele quebra. A minha quimioterapia, 20% de quem faz pode ter alopecia. Na primeira quimioterapia caiu meu cabelo. E para a clínica foi um susto, porque nunca tinha acontecido isso. Na primeira nunca tinha acontecido. E Não. com você foi na primeira. Não cai. É Uhum. 20%. Então, ali na A chance é clínica muito pequena. pequena. Isso é muito Eles nunca pequena. tinham visto ninguém perder o cabelo com essa quimioterapia. E Sim. quando eu voltei careca, abalou todo mundo. Abalou o médico, que ele não esperava, e as pessoas gostavam de mim. E onde eu vou ser, eu viro uma família mesmo, né? Eu gosto de falar. E abalou ali, e eu tive que lidar com isso. Então, Já tem quantos anos que você tá? foi abril de 2019. Eu tô indo pro 6º ano de paciente. E hoje, como está isso? Estou em tratamento. A químio, ela tá trabalhando hoje para manter a doença, para estabilizar a doença. Então, às vezes eu troco de protocolo. Já passei por vários protocolos. Em 2022 eu tive uma insuficiência renal, porque eu já estava de mais de 60 químio. Hoje eu não sei, acho que estou chegando a 100 químios, não sei, não faço ideia. Ele é um milagre. Meu Deus. E eu tive ali uma insuficiência renal e ali eu vi mais uma vez Deus agindo e mais uma vez eu falando Contrariando tudo e tudo e todos, né? todos. Era para ser uma paciente. E aí eu vi que Deus agiu e ali eu falei, não.
deu mais amadurecimento, porque em 2020 eu abri um grupo, né, para ajudar mulheres com câncer. Então, eu Aleluia. criei o Life Curadas para Curar. Na época, quando eu coloquei o nome, nem eu entendia o que era o Olha aí. Curadas para Você tá Curar. entendendo hoje, Hoje né? eu tô. E com essa insuficiência renal que eu tive em 2022, eu entendi que a cura era diária. Uhum. Que às vezes eu queria aquela cura física completa, mas eu sou sustentada por Deus. Você queria encerrar isso, né? Eu Mas queria isso tá... encerrar, mas Deus sabe o modo de agir. E aí, a partir daquele momento, eu tive que dar voz às pacientes que têm outro tipo de cura. Que eu já vi muitas passando por mim. Teve uma que sonhou que ela estava sendo curada. Ela falou para a família dela: Deus me curou. Uau. E mesmo assim, ela despediu da família dela. Outro dia, ela faleceu. E eu creio que essa menina, ela foi curada espiritualmente. Uhum. Porque ela nunca tinha ouvido a música Recebe a Cura. E ela sonhou com essa música. E ela procurou no Google e ela descobriu que essa música existia. E era da Ludmilla Fleber. O E a testemunho Ludmilla, ela é o é um testemunho exemplo vivo de tudo que ela viveu, de né? tudo. E a partir disso eu comecei a ter outro olhar mais maduro. Que Deus tem várias maneiras de curar. Aceitação. Aceitação. E que talvez essa doença pode ser um espinho para mim não esquecer dos milagres dele. Porque eu sou milagre. Sim. Quando eu falo, perdi as contas da quimioterapia, Você é não se porque eu prende a sei. números, Não me você não se prendo. prende a diagnósticos, Não. você se prende àquilo que a promessa que Deus fez na sua vida, né? É um dia É um de dia de cada cada vez. vez. E tem uma parte daquela música que eu escutei lá, aos meus 17 anos, que fala que fluiria rios de águas vivas no meio do deserto. Aleluia. E eu vejo isso na minha vida, fazendo pelas mulheres. Eu vejo brotar rios de águas vivas. Eu falo assim, que às vezes o câncer vem para uma pessoa e se ela não tiver muito equilíbrio, não é o câncer que mata, é o É emocional. emocional. E eu já vi muitos perder a batalha por problema. Porque eu falo assim, quando vem o câncer, as pessoas acham que tudo para na vida da pessoa e a pessoa só foca no câncer. É Mas uma o câncer sentença, acabou é a minha vida, e agora? isso, e Morri. que outros problemas somem. Não, Sim. os outros problemas vêm, acumula e o câncer é a cereja do bolo. E quando o câncer é a cereja do bolo, ele pesa muito para aquela pessoa que já tem vários problemas para resolver. Uhum. Então, assim, e aí você tem que focar E como que na sua você vê cura. o câncer? O que que o câncer é para você? Como que você enfrenta isso? O que que você acha que é o câncer? Qual que é a sua leitura sobre essa doença? Eu vi que ela é um aprendizagem, ela mudou muito o meu olhar de vida. A minha fé, em vez de diminuir, ela aumentou mais ainda. Porque eu tenho Te aproximou mais consciência, do Senhor. muito mais, que eu tenho a consciência que eu sou um milagre. Eu tenho a consciência que cada dia que eu ganho é um presente de Deus. Não sou eu, não Tâmara, é a médica, é Deus. Joquebed deu tudo dela. Você é mãe, eu sou mãe, a Paula é mãe. Ela entregou, ela colocou ali num cesto, Preparou esse cesto primeiro, preparou né? para a água não entrar, né? Selou ele, colocou assim, eu falo que a primícia, tudo que ela tinha ali, né? O filho Colocou ali porque os homens não poderiam vir à vida, né? Porque Escondeu ele até quando pôde. o exército temia, né? Ser Uhum. numerosos. Então a gente já sabe de toda essa história. Mas assim, quando ela colocou o filho dela, que nós, com sentimentos de mãe, sabemos que nós estamos para proteger. Uhum. Ali ela provou Deus. Eu vejo assim, eu faço uma conjectura da palavra. Eu imagino ela colocando, porque hoje eu sou mãe, eu colocaria um filho meu Deus, eu acho que eu me jogaria Estaria ali ali e não colocaria, né? Porque hoje a gente prefere ferir a nós mesmos do do que que eles. eles. Pensador, né? E assim, o que que você hoje, Tâmara, fala para mim? Entregar tudo e confiar. Como tem sido isso Eu para vejo você? que ela enfrentou a morte, né? Ela quis tirar ele da morte, né? Porque ela ficou ali com ele 3 anos escondidos, né? Escondidinho. Então, assim, ela enfrentou. E quando a Paula falou o tema, me associei muito. Porque tem um versículo que eu uso desde nova: lançai sua sociedade sobre as águas. Olha só. Então, as águas é muito forte para mim. O que eu fiz? Eu lancei a minha vida sobre as águas. Meu Deus. Ela lançou o filho, eu lancei a minha vida. É uma vida. Porque
Eu falo para todo mundo, se olhar para o meu diagnóstico, eu tinha parado há 4 anos atrás. Sim. Então, toda vez que dá errado algum protocolo que eu acho que eu não vou dar conta, Uhum. Deus me surpreende com algo novo. E eu falo sempre isso para minha médica. Deus tem algo para fazer. Deus vai fazer. E ela fala, tenha fé. E ela é uma mulher de muita fé, ela é ousada. Podem taxar ela como imatura, como uma mulher que quer a cura para todo mundo, mas ela luta. E ela tem Deus no coração. Ela acredita. Ela acredita. E ela deve ter E nós vários temos uma testemunhos. parceria de amizade, de confiança. Eu confio nela. E ela confia nas coisas que eu falo, que eu sinto. Então eu falo assim: lançai ansiedade sobre a água, eu lancei a minha vida. Falei, Sim. Deus, tudo aquilo que eu não tenho controle, eu entrego para ti. Se eu não tenho controle do meu diagnóstico, Nem do seu eu não organismo, tenho né? controle do meu organismo. A última químio agora, né? Até falei para Paula, eu falei para falei assim, a gente ia trocar de protocolo, eu falei, coloca assim. Ela falou assim, vou começar com 70%. Eu falei, coloca 50%. Uhum. Aí ela, 70%. Eu falei, vamos fazer um acordo? Coloca 50%. Porque eu não tô em paz. E quando eu não tô em paz, é um aviso. Coloca 50%. E foi dito e feito. Quando começou a entrar aquela químio, eu comecei a sentir dores. E eu mandei parar lá na hora. E realmente me intoxicou. Então, eu, assim, E ela colocou 70. colocou 50. 50. Então, a gente age assim. Então, assim, a gente tem muita cumplicidade, tem essa Uhum. amizade. Ela virou minha amiga. Ela me incentiva. Não só ali, ela me incentiva. Se Em eu vou ter uma tudo. atividade física, se eu tenho uma vida saudável, é porque eu vejo ela como exemplo e ela me incentiva muito, né? Então, ela me dá esse incentivo. E ali eu pude mais uma vez ver o cuidado de Deus. Eu podia ser algo mais grave e Deus me sustentou ali. Então, quando eu falo para as meninas que hoje já passou mais de 150 mulheres para mim, né? Então eu vejo milagres paliativos que hoje tem milagres. Quando eu comecei a falar, não, eu faço tratamento paliativo e creio que uma hora pode vir uma cura, porque eu creio nisso, que eu já vi mulheres paliativas sendo curadas. Sim. Então, o paliativo para mim não virou uma sentença de não cura, mas sim de voz para aquelas mulheres que acham que o paliativo é morte, que elas vão morrer, Que é uma sentença. que é uma sentença, e eu mostro como a minha vida não é uma sentença. E hoje você valoriza cada detalhe, cada acontecimento, cada momento. Sabe como eu vejo paliativo? Porque assim, Deus nos fala, orai e vigiai sem cessar, né? Eu vejo como paliativo, como se ele fosse esse despertar mesmo, porque a gente ora e vigia sem cessar. Apesar de a gente saber que está sob os cuidados do Senhor, que Ele está no controle de tudo, a gente sempre tem que estar em oração, em vigília, né? Eu estou passando por esse problema, né, Tamara, você sabe. Meu esposo teve a recidiva do câncer. E quando você entra numa radioterapia, por mais que um tratamento curativo, mas a gente considera como paliativo, porque você não sabe o que vai ser daqui para frente, né? Se vai controlar, se a gente vai ter que partir para um outro tipo de terapia, de doença. Então, para mim foi como se fosse um despertar, de orar, vigiar, não descansa. Porque assim, você vai passar por uma cirurgia, você descansa. Não, agora eu tô, né? Então, o Senhor quer de nós sempre mais. Ele quer que a gente olhe com mais atenção, que a gente vigie, que a gente use as nossas histórias como testemunho. E o que mais me impressiona na sua história, na sua trajetória, é a forma como tudo que você passou foi um combustível para te levar onde você está hoje, liderando mulheres, né? Erguendo essas mulheres, mesmo nas suas fragilidades ali, nas suas dificuldades, adversidades com o tratamento, você nunca se abateu, você sempre teve força para ir além. E nós mesmos, que não temos diagnóstico, às vezes temos altos e baixos, né? E aí, hoje você é um exemplo. Hoje você está ali à frente desse grupo. Você tem sido essa mulher de força, de coragem. Como que você lida com isso? Eu falo assim com meu esposo. Toda vez que vem um desafio, eu falo assim, se eu tô aqui hoje, se eu creio, é porque Deus fez muito por mim. Deus manifestou muito na minha vida. Deus falou muito comigo em pequenas coisas. Por que não me manter viva? Uau. Né? Então eu falo assim, se tudo que eu vivo hoje é porque Deus Deus foi me moldando lá atrás, Ele foi dando resposta para me saber quem Ele é Deus na minha vida. Um propósito, né? Um propósito. Eu nunca fui apegada à religião. Eu aprendi que eu era filha, que eu era Amém. amada. Aleluia. Chamar Ele Abba Pai, Paizinho.
chorar no colo deles. Você fala, você é tão forte. Eu choro uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque Aleluia. pela manhã eu acordo, sim, eu tá com minha maquiagem, eu me importo, sim. E ele conhece meu coração. Desde um cabelo que ele me deu. Então, tudo que ele faz por mim, ele conhece o meu coração. Eu falo sim, eu sou filha amada, eu sou mimada. Eu sempre sou mimada por Deus, sou muito mimada. E por isso que a minha fé aumenta mais. Não porque ele dá, porque eu sei que eu não estou aqui para ele me servir, eu tenho que servir. Uau, é isso. Né? Porque E é muito como fácil você ter é? um Deus que te dá tudo e na hora que ele não te dá, você faz. E eu vejo isso. Eu quero muita cura, ele não me deu ainda, mas ele me deu a cura sim. Porque todos os dias eu acordo, eu estou bem, eu vivo agradecida pela vida que ele me dá. Apesar das Apesar das circunstâncias, né? circunstâncias. É como se fosse um espinho ali parado. Um Adoecer um espinho na espinho na carne para me lembrar que ele é meu Deus, Uau. que ele me sustenta todos os dias. Às vezes, você fica fé, fico fraca na fé também. Mas o meu esposo, ele pôde provar disso. O meu esposo Você hoje tem outro. transbordado em outras pessoas que estão Você próximas. contaminou a sua família com a sua fé? Hoje você vê que você tem pessoas próximas a você que às vezes não era tão praticante, não era tão temente, que conseguiu ter essa fé também aprimorada, Começaram avivada? principalmente a orar pela minha vida. Olha só. Né? A minha família se uniu mais na época. Antes de vir da pandemia, a gente fazia células lá em casa para a gente estar orando. Então, assim, é todo mundo. Esse é o Como ela é a maioria propósito. católica, eles estavam lá com a gente. E aí eu aprendi, eu não vim para religião. Eu vim para as pessoas ver o amor de Deus. Muitas vezes, quando eu estou enfraquecida na fé, quando eu não consigo orar, Deus levanta meu marido. Porque aquela menina louquinha que falava, Deus fala comigo na multidão. E ele, tipo, olhava. Hoje ele sabe que Deus fala com a esposa dele. Ele sabe que Deus responde a esposa dele e que a esposa dele fala, eu sou médium. Eu falo, não é Deus sabe. E hoje ele sabe disso. E toda vez que eu enfraqueci em oração, Deus levantou ele para estar orando ali por mim. Glória a Deus por Meu, isso. meu esposo não sai de casa, ele já era assim, e aumentou mais, ele não sai de casa sem orar. Ele não sai de casa sem abençoar a nossa família. E eu vejo assim que Deus levanta, né, ele a cabeça. Então toda vez que eu tô fraca, que eu sabe, que a gente é fácil, porque eu sou humana, né? Eu sou de carne, sou pecadora, e toda vez que eu me enfraqueço na fé, ele tá ali do meu lado Você para tem um lembrar. Arão ali, né? Eu Para tenho, levantar os seus ele braços. lembra para mim, ei, quem é você? Você não falou que Deus fazia para você? Cadê o Deus seu? Então assim, ele me dá um Te sacode, fala, desafia. e aí as coisas que você fala, cadê? Você não vai viver o que você fala? Meu Deus. E ali eu levo um choque de realidade, E se eu tenho essa fé que rompo barreiras, que é uma fé que a minha mensagem chega para o católico, para o evangélico, para o espírita, para a pessoa do candomblé, é porque Deus levantou. As pessoas olham para mim e vê, e eu falo no live, eu falo assim, dos mandamentos, o mais difícil é o amor. Que é fácil você amar o crente, né? Porque ele pensa igual a você, ele abre a Bíblia igual a você. É difícil você amar outra religião. E esse pastor, que virou meu grande amigo, ele me ensinou muito isso. De quebrar barreiras, sair da religiosidade. Então, viver o amor não é fácil. Eu lembro que uma tia minha, ela era... Eu nem sei que religião que era ela, mas era né, a religião dela. Não sei se era umbandista, não sei o que ela era. E ela falou para mim, assim, no começo do meu tratamento, eu vou pedir para os meus orixás te abençoar. Para você não perder seu cabelo, porque eu não quero você feia. Que ela sabia da minha vaidade. E logo depois ela teve a doença, ela perdeu o cabelo e tudo. Ela? E ela faleceu do mesmo câncer que eu. Meu Deus. E se eu fosse uma menina anos atrás que via mais religião, se ela falasse isso, eu não ia aceitar a oração dela. Mas eu falei, Senhor, eu recebo toda a oração que vem do coração do homem e de amor. Tudo que vem para mim em forma de amor eu recebo. Que o Senhor faça prevalecer sobre a minha vida. E eu ensino muito isso no live. Eu falo, é muito difícil amar quando não é igual. É muito difícil. Eu aprendi, além de amar, eu aprendi a despedir. Uau. E no leito de morte daquela pessoa que está passando pela mesma doença que eu, falar, briga com Deus que você está nessa cama. Deus quer seu coração, quer sua verdade. Ele não quer que você minta, que você está feliz. Fala para ele, tô zangada. Eu sei que eu tô morrendo. E a pessoa tá ali e ela sorri. E hoje você faz esse acompanhamento, né? Faço. Com esse grupo de mulheres que tem diagnóstico. Sim.
pode estar entrando antes do tratamento, durante o tratamento, e eu seguro a mão. Eu falo, por muitas vezes não Olha. vamos mudar o fim da história de alguém, mas podemos Uau. deixar a caminhada até lá mais bonita e mais leve. O meu papel é a caminhada dessa pessoa. Eu não sei que tipo de cura Deus vai dar. Eu sei que Deus vai curar ela de alguma forma, porque ela entrou no life para ser curada. Não seja física, ela vai se curar espiritualmente. Espiritualmente. Ela vai ter esse encontro com Deus. Tâmara, Esse é amor. isso. Deus te levantou para isso e vai te manter viva essa chama Vai. acesa Amém, para eu conduzir recebo. vários. Você é um Porque a testemunho para morte erguer não é o mulheres. fim. Nós estamos aqui de passagem. Já está tudo Tudo preparado. preparado. Semana passada eu estava em confronto. Eu sempre tô em Conflito. conflito. E aí eu sentei e mais uma vez eu lá em silêncio com Deus, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Senhor, Será que é meu propósito mesmo? Eu tô no meio dessas mulheres. é seu propósito. Eu falando, Deus. Eu falei assim, uns vê, Marquinhos tem imagem, ele é profeta, ele vê. Outra ouve, outra me viu, falou assim, ela não tá bem, porque eu realmente não tava bem aquele dia. A pessoa ouviu. E qual que é Aham. o meu dom? O que é o meu dom? Eu não ouço, eu sinto o Espírito Santo. Muitas vezes eu ligo para as mulheres. Eu fico com aquela pessoa na cabeça, eu ligo, a pessoa tá precisando. Uau. Eu ligo, a pessoa tá despedindo. A sensibilidade Eu do tenho essa Espírito. sensibilidade de saber, Deus vai recolher essa pessoa. E eu fico incomodada, Deus recolheu aquela pessoa e ficou arrependida de não ter ouvido a voz de Deus e não ter feito além. Às vezes eu fico arrependida de não ter feito o meu papel até a despedida. Uma visita, uma Uma visita, palavra, uma palavra. um apoio. Sabe? Eu sinto essas coisas, eu sinto. Então esse é o seu chamado. E aí eu Vai. lá em conflito com o meu dom, e eu abria, e eu faz tempo que eu não fazia isso de abrir a Bíblia aleatório. Aham. Eu abri 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria. Alguns Ainda que teriam dons e profetizasse. esses dons vão até passar. Mas o dom do amor supera a fé, é maior que a fé. Uau. E aí falava de amor, eu falei, eu entendi, Senhor. Essa é a minha pregação que eu prego onde eu vou. O é o amor. amor, que é o mais difícil. É. E ali eu entendi, o meu dom é amar. Tâmara, falar de amor é muito fácil. É fácil. Ler algo sobre o amor, escutar uma música, mas viver o amor é difícil. Então, assim, ó, fala pra mim, até quando Deus pode contar com você? Eu tô aqui pra isso. Eu falo, Eu tô te fazendo uma pergunta. até enquanto eu Até respirar. quando Deus vai contar com a Tâmara? Até eu respirar. Porque nós desistimos fácil das Sim. coisas. Existe. Se não me traz retorno, se não me traz condições, se vai ficando pesado, qualquer coisa já me faz desistir, não querer A mais. gente quer deixar no meio do caminho, né? A gente vai deixando as bagagens, a gente vai, sabe, se colocando. Mas eu quero te perguntar hoje, até quando Deus pode contar com você? Porque nós temos visto isso em Sim. tudo, no ministério, É na fácil vida abandonar. pessoal, no casamento, em um relacionamento, em uma amizade. Qualquer coisa o ser humano já quer deixar. Não, já Gente, está abandona. pesado, já tá me trazendo desconforto. Não, não foi isso que nós combinamos, eu não quero mais. Eu quero saber de você. Até quando Deus pode contar com você? Enquanto eu respirar. Enquanto Amém. ele me dá ar. Eu falo, não é fácil, né? A gente entra em conflito, a gente entra em dúvida. E toda vez que eu entro em dúvida, eu começo a relembrar todos os meus testemunhos. Amém. Tudo que Deus fez por mim. Eu falo que meu maior... qual que é a sua vocação? É sair falando? A minha pregação é minha vida. Eu não preciso. Uma vez eu fui numa roda e eu tinha acabado de sair do primeiro tratamento e eu falava. No final eu fiquei com vergonha, fiquei constrangida. Eu falei, Deus, eu não falei de você. Uau. Eu não falei da minha fé. E aí, já quase terminando a roda, eu falei assim, gente, eu quero corrigir uma coisa. Eu não falei de Deus, eu não falei de fé. E todo mundo falou, não. Você falou de Deus todo momento. Você não precisou falar a palavra Deus, mas a gente sentiu ele e a sua fé. Então, assim, eu vejo isso. Que talvez, às vezes, a gente quer iludir as pessoas postando texto bíblico, postando devocional, Mas não pregando, vive, né? mostrando para a pessoa, eu rezo. Rezando em público, fazendo disso, mas as pessoas não vêem Deus no seu agir. No seu dia a dia. Deus não vê no seu dia a No dia. seu olhar, Eu nas suas falo que a minha atitudes. maior recompensa, a Paula Neveli, eu não faço nada disso, né? E as pessoas reconhecem. Eu sinto o Espírito Santo em você, eu sinto a paz.
E isso para mim é uma vitória, porque é isso, a minha pregação é minha vida. Então, tudo o meu agir, como eu levo, como eu aguento, esse é meu testemunho. Eu não preciso ficar falando, Deus fez isso, as pessoas vê Deus fazendo. E Deus está ali do meu lado, né? Eu não preciso postar o versículo bíblico, que as pessoas estão vendo, vivendo o versículo. Vivendo o evangelho. O evangelho. Eu não preciso estar igual aos hipócritas, esse negócio, abrindo, né? Sabe, eu sei que tem canais que a gente tem que fazer isso, mas eu falo que Deus me conduziu de uma forma diferente. As pessoas enxergam aquilo que eu não preciso falar diretamente, mas o que eu vivo. Né? Meu maior testemunho é minha vida. Maravilhosa. Ela. Fala para Você é uma essas mulheres, inspiração, né? Tâmara? Fala. Você é uma inspiração, você é uma É. mulher de muita força. Eu falo que trazer história como a sua aqui é o que faz sentido, é o que faz o Curadas existir, né? Sim, sim. E, Tâmara, para finalizar com chave de ouro a sua participação aqui nessa noite, eu gostaria que você deixasse uma mensagem não só para as pessoas que têm diagnóstico, mas para aquelas que estão nos acompanhando, que estão passando por outra adversidade, né? O que move a Tâmara? O que fez você chegar até aqui, ter a força que você tem? E mais que isso, o que te deu, qual foi o seu combustível, né, para que você levantasse outras mulheres através do Life? Olhando para aquela câmera ali. Eu vou. Senhor, em ti confio. Nunca seja eu confundido. Eu recebi essa passagem na infância, na escola, e essa passagem está até hoje na minha Bíblia. Então, lançar sociedade sobre a água é isso que eu tenho feito. A minha vida foi lançada sobre a água. Aleluia. Então, eu vivo um dia de cada vez, sabendo quem me sustenta. Então, eu peço para vocês também, viva um dia de cada vez. Os problemas, Deus resolve. Tudo que sai do nosso controle, tem alguém controlando. E aquele sino da oncologia que é tocado, que as pessoas desejam tocar no fim do tratamento, por que não tocar todos os dias? Amém. Todos os dias é um presente, viva o seu presente. Ah, Você é um presente para nós, viu? Muito bom receber gera você essa aqui. esperança, né? Todos os dias. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa voltar aqui mais vezes para trazer mais mensagens maravilhosas, nos inspirar com o seu exemplo. Eu falo que conviver com pessoas como você também é um desperta para muitas coisas, né? É um despertar. Sim. Então, você é uma inspiração. Sou muito grata pela sua amizade hoje, sou sua fã, tá? E conte com a gente, né, Lília? Um exemplo, Um né, exemplo. a ser seguido, inspirado por outras mulheres, que às vezes acham que o câncer é o fim, acabou. Não, Não é sentença. não, é só uma vírgula. É só uma Eu falo que essas provações, né, os desafios que a vida traz, nos ajuda a saber ressignificar muita coisa. Sim. Né? Quando eu te perguntei o que é o câncer para você, que você me deu a resposta, eu pude ter certeza que não é o fim, é uma vírgula, e você ainda vai seguir com isso aí, é o seu propósito. E muitas mulheres estão olhando para você como nós olhamos para Jesus na cruz, não que você seja ele, né? Que o lugar dele é dele, é ele que faz, mas nós somos pequenos Cristo na terra. Eu falo cópia de Cristo, eu só quero ser a cópia de Cristo. Sei que não sei nem 1%, mas se eu tiver 1% da cópia de Cristo, eu vou estar muito feliz. E viver o amor é isso, porque ele é o amor. Ele é o amor. Ele é o amor. E é isso. Uma honra te receber, viu? Obrigada. Venha Tâmara. mais vezes, é sempre bem-vinda. E Obrigada. nós vamos estar lá, né, Paula? Vamos no estar. live. Bem, Próximo eu encontro convido estaremos pra lá, se Deus vocês quiser. Conhecer um pouquinho da nossa essência. Com do que a gente certeza. vive ali. Sim. Amém. Obrigada. Obrigada pela sua participação. E você que está aí nos acompanhando, manda esse aviãozinho para aquela mulher que precisa de uma injeção de ânimo, de coragem, de esperança. Porque Jesus conta com você, como tem contado conosco. Até Compartilhe. mais. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Curadas pela fé, amor que faz.